O que é isso, Chiane? Uma concorrência com a minha pregação aqui, poxa. Vamos lá, Filipenses capítulo 1, deixa a Bíblia aberta aí. Nós estamos trabalhando com essa carta. Sabemos que Paulo estava preso, numa prisão domiciliar, e escreveu para a igreja de Filipos alguns valores preciosíssimos que a gente tratou um pouco na semana passada. Então eu quero fazer aqui um vale a pena ouvir de novo, né? Volta lá, Marcos. Volta no slide lá. Esse texto foi o que a gente trabalhou semana passada, né? Aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então a gente viu semana passada, se o Marcos achar, você vai ver aí, que Deus prometeu que ia aperfeiçoar a obra que começou em mim e em você. Que o que Ele fez na nossa vida, ou seja, a salvação que nos alcançou, o descortinar para uma nova vida, porque nós vivíamos uma vida, segundo Efésios capítulo 2, segundo o curso desse mundo. A gente estava meio perdido, largado, como uma folha seca jogada pelo vento, vendido debaixo do pecado. Paulo diz em Efésios 2 que nós estávamos andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E Paulo também diz em Efésios 2 que nós éramos filhos da ira, como os outros também eram. Mas Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, por sua misericórdia, Ele nos gerou de novo, Ele nos salvou. Pela graça somos salvos. Só que a coisa não para aí. Ele disse assim: olha, eu estou salvando a tua vida pela graça, pela fé, não é mérito, não é sacrifício de ninguém, é o sacrifício do meu Filho na cruz, é o sangue de Cristo que te perdoou e te fez uma nova criatura, e você reconheceu isso. O Espírito Santo te convenceu de alguma forma misteriosa. Perguntaram para mim já se me fizeram lavagem cerebral, né? Fizeram lavagem cerebral em você? Eu falei, não. Então como é que você é crente? Eu falei, não sei, não vou explicar isso não. Mas você é pastor também? Sou. Isso é esquisito isso. Eu falei, muito esquisito, muito estranho. Mas é o Espírito Santo essa obra, não dá para discutir. Jesus disse uma vez: ninguém pode vir a mim se meu Pai não trouxer. Então você está sentado aí, você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é porque o teu parente, a tua família, a tua esposa trouxe você, não é porque um amigo seu trouxe você, é porque o Pai trouxe você para Jesus. Você foi convencido. Só que ele disse que essa obra que começou em nós, ela tem que ter sequência, ela vai ter sequência. Aquele que em vós começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, veja, essa obra de aperfeiçoamento não é automática. Ela passa por algumas verdades, como mudar, como aprender e amadurecer. Amém. Então a sequência que está aí, que você está vendo aí, tem tudo a ver com aperfeiçoar. Então, ninguém vai ser aperfeiçoado se não aprender. Ninguém vai ser aperfeiçoado se não mudar. E ninguém vai ser aperfeiçoado se não amadurecer. Amadurecer? Como assim, pastor? Amadurecer, vamos falar em termos cronológicos, né? Conhece alguém que tem 30 anos com mentalidade de 15? Conhece? Conhece um sujeito de 15, um adolescente já grandão, já está no primeiro ano do segundo grau, etc e tal, e tem mentalidade de garotinho de 7? Conhece adulto com 50 anos com cabeça de criança? Conhece homens que ficam brigando com a esposa com a mesma encrenca de quando eles casaram há 20 anos atrás? Não amadureceu. Não amadureceu, né? Por quê? Porque as minhas brigas com a minha esposa agora tem que ser por outras coisas, né? E tem que ser um pouco mais suave do que era naquela época, mas não pelos mesmos motivos de 17 anos atrás, senão nem meu casamento amadureceu. Amém, irmãos? Então, aprender, mudar e amadurecer faz parte desse processo, que é igual a aperfeiçoar. E essa sequência é muito lógica, hein? Para eu mudar, eu tenho que aprender. Aprender
aprender o quê? Paulo diz, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja correto e perfeitamente instruído em toda boa obra. Se Deus está dizendo que eu preciso aprender para mudar, eu vou aprender o quê? A escritura é divinamente inspirada para me fazer alguém sábio. Amém, irmãos? É o que Paulo também diz para Timóteo: as escrituras são poderosas para te fazer sábio. Então eu tenho que aprender a respeito disso, eu tenho que me posicionar e me expor para aprender isso, porque esse aprendizado me leva a mudanças. Amém, irmãos? O aprendizado daquilo que Cristo nos ensina nos convence a mudar. Você fala assim: não é possível. Quem já acordou de manhã, ou quem já se ajoelhou para orar e falou: Deus, eu não aguento mais ser a pessoa que eu sou, eu não aguento. Quem já olhou no espelho e falou: estou cansado de ser você, eu não aguento mais essa cara, eu não aguento mais esse jeito. Quem já se olhou no espelho e falou: não é possível, Deus está fazendo alguma coisa. Isso acontece sempre comigo, irmãos. Não é porque você já veio para caramba, não, é porque eu canso do meu jeito. Eu falo: não é possível, eu vou continuar pensando essas besteiras que passam na minha cabeça, eu vou continuar com algumas atitudes que não convêm a um homem de Deus, a um pai de família, a um homem de 44 anos, ao pastor de uma igreja. Por Deus, eu não estou aguentando mais, faz alguma coisa comigo, quero mudar. E aí a misericórdia de Deus vai mudando a gente. Amém, irmãos? E quando a gente aprende e a gente muda, aí um processo natural de maturidade vai acontecendo conosco. Maturidade. E isso é lindo. Você olhar para alguém hoje e você parece não reconhecer de meses ou alguns anos atrás, pelo nível agora que ela demonstra de maturidade. Significa que Deus está trabalhando e aperfeiçoando a boa obra que Ele começou. Amém, irmãos? Bom, hoje eu quero mudar um pouco o assunto, e eu quero ler com vocês o texto de Filipenses capítulo 1, do versículo 12 a 14. Filipenses 1, 12, 13 e 14. Diz assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. A nossa reflexão hoje não vai ser tão comprida, não, vai ser curta. E toda vez que eu falo que eu vou falar pouco, vocês falam: conta do papagaio agora. Você fala mal pra caramba, né? Não acredito que você vai falar pouco, mas eu vou falar pouco. Pode acreditar, é verdade. Paulo demonstra aqui, irmãos, que o domínio e a vontade de Deus estão sendo feitos através dos fatos e ocorrência aparentemente negativos da vida. Então Paulo está dizendo assim no versículo 12: eu quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. O que aconteceu com Paulo? Para começar, ele está escrevendo essa carta preso. Prisão domiciliar, é verdade, mas 2 guardas, estavam numa casa talvez alugada, mas 2, 3 guardas na porta, uma corrente de ferro amarrada ali. Tinha liberdade para receber alguns irmãos, tinha liberdade para escrever essas cartas que ele está escrevendo, mas ele diz assim: eu entendi que aquilo que aconteceu de ruim, aparentemente para mim, serviu para a glória de Deus. Essa é a lição nossa para hoje. Paulo tinha um tamanho compromisso com Deus, tamanha aliança com Deus, tamanha seriedade com aquilo que estava vivendo no reino de Deus, que ele conseguiu perceber isso, algo que nós não percebemos. Então ele podia estar ali naquela prisão
ser crente. Não vale a pena mesmo servir o Evangelho. Em outra ocasião ele diz assim: eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. Paulo apanhou mais que Jesus, irmãos, em termos de chicote. Foram 5 quarentenas de açoite menos um. Uma noite, um dia, fui jogado no abismo. Sofri 3 naufrágios. A Bíblia só mostra um, mas sofri 3 naufrágios. Pensa o que é um naufrágio. Um barco daqueles antigos afundar no meio do nada, no meio do mar, e tal sujeito nadando apoiado num pau, uma madeira, um pedaço de escombro lá do navio. Imagina isso, 3 naufrágios. Me açoitaram com varas. Depois ele diz: fui abandonado pelos meus amigos, fui traído pelos da minha nação, gente que eu amava, gente que eu ensinei, que eu discipulei, virou as costas para mim. E ele vai dizendo, até chegar ao ponto de dizer assim: fui apedrejado e dado como morto. Só que aqui no versículo 12 a gente não vê um camarada amargo dizendo assim: a gente faz as coisas e não adianta nada, a gente ora e Deus não responde, a gente não perde o culto, mas as coisas não dão certo, a gente faz as coisas certinho, mas não adianta, e a gente jejua e não adianta nada, e a gente leva a vida em santidade e não adianta nada. A gente não vê um sujeito amargo reclamando que Deus não fez o que ele gostaria que fizesse. A gente vê um homem que viveu apanhando, foi só ele se converter que ele começou a apanhar. Paulo, quando chegava numa cidade, ele não perguntava onde era o hotel, ele já perguntava onde é a cadeia, onde fica a prisão aqui. Você já viu como é que é a hospedagem? Então Paulo viveu uma vida, irmãos, difícil. E aqui ele está chegando no último capítulo da vida dele, nas últimas cenas da vida dele, e ele não chega amargo. Tanto é que essa carta aqui é chamada de carta da alegria, carta do riso, carta do amor, porque ele diz assim por 4, 5 vezes nessa mesma carta: regozijai-vos no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos nele. Agora ele está no último capítulo da vida, nas cenas finais da sua existência aqui na terra, e ele está dizendo assim: as coisas que lhe aconteceram contribuíam para maior proveito do Evangelho de Cristo. E ele começa a relacionar as coisas que ele identificou. Então, por causa das coisas que me aconteceram, versículo 13: toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. A guarda pretoriana era uma guarda de elite do imperador romano, que alguns dizem que eram 9.000 homens, outros dizem que eram 16.000 homens. Então, naqueles 2 anos, acho que é isso, 2 anos que ele ficou em prisão domiciliar, o revezamento de guardas que estavam ali, Paulo ministrou e muitos daqueles guardas se converteram ao Evangelho. Então ele começa a enxergar algumas coisas que talvez ele tivesse amargo, ou se ele tivesse como alguns cristãos que a gente conhece, nenhum de vocês não, mas alguns que a gente conhece por aí, alguns crentes aí, né? Que as coisas não dão certo, ele não vem para culto, as coisas não dão certo, ele abandona a Bíblia, as coisas não dão certo, ele vai lá no Valdomiro, as coisas não dão certo, ele começa a colocar copo d'água em cima da televisão, só as coisas não dão certo, ele já começa a inventar alguma coisa, ou esfria na fé. Paulo não chegou assim. As coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. A guarda pretoriana foi evangelizada. Ou seja, de 2 em 2, de 3 em 3, quando ficava aqui me guardando, evangelho deles, palavra de Deus dele. Possivelmente Paulo viu homens como aqueles rudes, fortes, ignorantes, musculosos, armadura empoeirada, aquela feição cruel. Ele possivelmente viu homens daqueles de joelhos, sem lágrimas, aos pés de Jesus. Mas ele continua dizendo, versículo 14: muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar mais confiadamente do Evangelho sem temor. Paulo está chegando a uma análise, a uma conclusão do seguinte: as coisas que me aconteceram, de fato, ninguém gosta de apanhar, de levar chicotada, de ficar tomando naufrágio, pedrada e traído por amigos, por irmãos. Ninguém gosta disso, isso é terrível, isso nos causa marcas
quando ele chega no balanço final da vida, ele diz: tudo me aconteceu e cooperou com o Evangelho. O nosso problema é que a gente quer que o Evangelho coopere para nós. Não é? A gente quer que o reino de Deus trabalhe em nosso favor. A gente quer o Senhor Jesus de preto, com uma gravatinha borboleta, uma toalhinha aqui assim, ó, e a gente sentado ali dizendo: pois não, o que o Senhor deseja? E a gente diz: Senhor, eu quero isso, faz mais aquilo, arruma aquilo, conserta mais aquilo. Tem as besteiras que eu fiz ali há 2 anos atrás, conserta também. Tem isso aqui que eu estou precisando, abre as portas também. E a gente acha que o reino de Deus, o próprio Senhor Jesus, está ao nosso favor como um garçom. E a gente quer que o reino sirva para nós. Só que a proposta de Jesus é que nós sirvamos ao Rei. A proposta de Jesus é que a nossa vida sirva ao Rei. A proposta de Jesus é que a gente, numa análise da vida, pegue um pacote de coisas ruins que a gente até não gosta muito delas e comece a enxergar coisas boas que Ele está fazendo. Porque na verdade não é o meu nome que tem que ser glorificado, não é o seu nome, nem é o nome da igreja que a gente congrega. O nome que tem que ser glorificado na nossa vida é o de Jesus. Por isso que mais para baixo, no mesmo capítulo 1, Paulo diz que Cristo seja glorificado através do meu corpo, seja na vida ou seja na morte. Então a nossa vida é que tem que glorificar o reino de Deus, não Deus fazer as coisas para nós sermos glorificados. E quando a gente inverte os papéis, a gente se frustra, a gente vai chegar e amar. Ah, não estou perdendo o culto, eu estou orando todo dia e as coisas não acontecem. E além de não acontecer, acontece algo pior ainda. Ah, preocupou. Mas olha para a vida de Paulo, olha para a vida de João, olha para a vida de Pedro, olha para a vida dos apóstolos, olha para a vida de Jesus. Eu acho isso fantástico, Paulo dizer isso. Que as coisas contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Essa é uma lição que tem que ficar para nós hoje. Não esquece não. Eu vou contar mais uma vez uma experiência que tivemos, né? Há uns 5, 6 anos atrás, um rapaz que congrega em Ribeirão Pires, se chama Glauco. Ele é piloto da TAM. Ele congrega lá na igreja de Ribeirão Pires. Então Glauco tinha 2 crianças, uma garotinha de uns 7, 8 anos e um menino de uns 4 anos. A esposa dele também era moça e ele piloto, tal, voos internacionais, e esse menino dele, aos 3, 4 anos, foi descoberto com problema de plaquetas. Eu não entendo muito bem disso, mas é questão sanguínea. E a igreja começou a orar pelo garoto, ele foi piorando, levou para os Estados Unidos, tratou o garoto, não deu certo, voltou para cá, fez tratamento com hospitais caríssimos aí, médicos conhecidos, a igreja orando. E até os profetas de plantão dizendo: eis que te digo, esse menino vai ser curado e será um pastor, missionário. A igreja fazendo relógio de oração lá em Ribeirão Pires, outras igrejas orando, também ali da região. E um ano depois que ele diagnosticou a doença, o garoto morreu. No dia do enterro, a mãe do garoto, era moça, levou um rádio com um CD dentro e fizeram um culto. O pastor Fernando pregou no culto e tal, e ela falou: eu quero cantar uma canção. E soltou a canção. Ela começou a cantar: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos o lugar, e eu, onde eu for, eu os levarei para mim mesmo. João 14. Ali naquele tempo já pessoas da família dele se converteram ao Evangelho, na beira do caixão do menino, às vésperas de completar 5 anos. 2, 3 anos depois, eu estou pregando lá numa quarta noite. E quando ele está em São Paulo, quando ele não está voando, ele está na igreja e quer filmar. Ele estava lá, eu falando sobre sofrimento.
E eu percebi que ele saía de trás da câmera para enxugar as lágrimas. Enquanto eu pregava, ele voltava e saía. Enquanto eu acabei de pregar, os irmãos se confraternizando, ele veio falar comigo e falou: pastor, eu quero louvar a Deus por tudo. Essa mensagem falou muito comigo. O senhor sabe que na minha história, a história do meu filho, e eu poderia estar amargo, dizendo que não vale a pena servir a Deus. E eu poderia ficar a minha vida inteira lamentando com Deus pela morte do meu filho. Mas eu resolvi glorificar a Deus pelos quase 5 anos que eu fiquei com meu filho. Porque eu entendi que um dia eu vou ver novamente. Aí ele começou a contar, irmãos, para você entender o que Paulo entendeu. Ele disse assim: pastor, precisou acontecer isso para que eu realmente encarasse o evangelho de verdade. Eu ganho quase 30 mil reais por mês, pastor. E estou um dia na Alemanha, outro dia na Inglaterra, outro dia nos Estados Unidos, outro dia na Austrália, em hotéis caríssimos, com bebidas caríssimas. Meu casamento virou uma fachada, tudo é muito fácil. Imagina comissários, pilotos do mesmo hotel, com uísque caro, tudo à disposição, com dinheiro no bolso. Pastor, a minha vida cristã era pífia. Mas depois de tudo que aconteceu, eu e minha esposa nos perdoamos, o nosso casamento agora é de verdade. Depois de tudo que aconteceu, os pais da minha esposa, que eram espíritas, se converteram. Depois de tudo que aconteceu, várias pessoas, quase 9, 10 pessoas da minha família também se converteram ao Evangelho. Então é isso, irmãos. Deus escreve coisas lindas. Deus faz florescer um jardim no meio de um deserto, de uma terra rachada, que às vezes é o cenário da nossa vida, e nós estamos achando que é uma desgraça, e Deus está falando: eu ainda posso escrever coisa boa através de coisas ruins da tua vida. Basta a gente não amargar, basta a gente identificar, basta a gente começar a falar: Senhor, eu quero que o Senhor seja glorificado em mim, seja na fila do transplante, seja no velório, seja aí consolando alguém. Meu Deus, eu quero que o Senhor seja glorificado em mim, porque o Senhor não me chamou para ser um lamentador, porque o livro de lamentações já foi escrito pelo profeta Jeremias, e eu não vou escrever um livro de lamentações, eu vou escrever um livro de verdadeira adoração ao meu Deus. Amém, irmãos? Esse é o evangelho que a gente prega, esse é o evangelho de Cristo, essa é a palavra que nos faz crescer, essa é a palavra que traz robustez para nós e que nunca vai nos decepcionar com o evangelho. Verdade. Portanto, irmãos, ao invés de ficar assim, se Deus quiser tal coisa, aí eu vou engatar uma quinta marcha. Se Deus quiser assim, aí você vai ver, aí eu dou dízimo. Aí eu vou ofertar. Se Deus quiser assim, aí eu não perco mais tudo, não arrumo desculpa esfarrapada. Aí eu vou dar. Se Deus quiser assim, eu vou ser um crente de verdade. Vai por esse caminho, não. Vai não. Já seja um crente de verdade. Abrace o evangelho com convicção e deixe Deus agir no cenário da sua vida. Não vai por esse caminho de se Deus quiser, aí eu tomo jeito. Não vai não. Que pode ser que Ele não faça, a gente tenha que vir pelo caminho mais difícil. Então, Paulo desenvolveu essa arte. Ele nos mostra com a própria vida que, uma vez inteiramente nas mãos de Deus, os fatos, ocorrências da minha vida vão concorrer para o bem do reino de Deus e para o crescimento do reino de Deus. Como é que você encara os fatos negativos que ocorrem com você? Como é que você encara quando as coisas não dão certo? Como é que encaramos quando o exame vem com resultado e você espera um bom diagnóstico e vem um mau diagnóstico? Como é que a gente reage? A proposta de Jesus para nós é uma reação semelhante a essa. Senhor, o Senhor vai ser glorificado através disso, porque a gente só acha que Deus vai ser glorificado com um lindo testemunho contado aqui na frente, que Deus abriu a porta, que Deus fez um milagre, que Deus curou. Deus também vai ser glorificado quando as coisas não derem certo.
Eu não vou dizer que não é Paraguai, porque já me lasquei uma vez. Pregando no Parinte, uns 10 paraguaios lá, eu falei, o evangelho não é Paraguai. A Marinalda falou assim, não, pastor. Eu disse de novo, nosso evangelho é verdadeiro, não é Paraguai. Eu disse, não, tem algum Paraguai aqui? 10, 12, eu falei, gente, vamos mudar para Taiwan, China. Mas o nosso evangelho é verdadeiro, o nosso evangelho tem robustez, o nosso evangelho, irmãos, ele não depende desses fatores. Amém, irmãos? A gente só vai sorrir quando as coisas estiverem redondinhas? Às vezes Deus nos leva, principalmente nessa questão de estar doente, tem hospital, mas nós somos missionários lá. E aí a gente fica assim, como é que eu vou falar de Jesus se eu estou essa desgraça? Como é que eu vou falar que Ele cura, que Ele faz milagre, que Ele é bom, que Ele é fiel, se eu estou essa desgraça? Do mesmo jeito que Paulo falava preso. Imagine, irmãos, um homem que sabe que vai morrer. Ele está escrevendo para uma igreja, não escreve só para essa, escreve para outras também. E isso aqui ele mal sabia, Paulo, mas Deus consagrou o que ele estava escrevendo e ficou para nós, e ficou para onde a igreja estiver. Os escritos de Paulo, preso, que apanhou, foi apedrejado, sofreu naufrágio, estão aqui para nos dizer que dá para ter esperança. Que dá para ter esperança. Amém. Que a gente ainda pode olhar para uma terra sempre rachada e falar, pela fé eu enxergo um jardim aqui, e o reino de Deus, a glória de Deus ainda vai ser manifestada. Eu não sei ainda como. Paulo conseguiu enxergar. Ele diz assim, ó, a guarda pretoriana foi evangelizada, mais de 9 mil homens. Os irmãos, ao invés de ficarem com medo, aconteceu o contrário. A polaridade inverteu. Ao invés de eles ficarem com medo de ser presos também, não. Eles tomaram o ânimo e começaram a pregar o evangelho. Aleluia. Então, irmãos, às vezes os fatores que vêm para causar o desânimo são esses mesmos que podem servir para nós como uma mola propulsora para nos catapultar para um novo ânimo. Amém, irmãos? Às vezes uma má notícia que parece que vai nos destruir, que vai nos desintegrar, essa mesma má notícia pode servir para a glória de Deus. É verdade. Eu estou lendo esse livro que eu estive lendo e hoje eu dei uma olhadinha nele para me lembrar de alguma coisa. Charles Swindoll menciona nesse livro Paulo, homem de coragem e graça. Ele menciona esse homem aí. Volta só primeiro. Isso. Esse homem era um membro da igreja dele. Esse homem desenvolveu uma doença que pegou todo o sistema nervoso e dentro de meses ele só mexia as pálpebras. E por vezes Charles Swindoll ia visitar esse casal e ele saía de lá renovado pela forma com que a esposa o tratava e até pelo olhar, que era a única coisa que mexia no corpo do Lou Gehrig. E ele voltava renovado de lá, pela reação que aquela família, aquele casal encarou, porque a vida lhes tirou coisas assim maravilhosas e importantes. Era um casal de meia idade, por volta de 40 anos, que agora a saúde foi embora, está uma mulher jovem cuidando de um homem que só mexe os olhos. Mas quando Charles Swindoll saía de lá, ele saía de lá assim sorridente, triste pela situação, porque era uma situação difícil, mas pela forma como aquela mulher ainda sorria, e sorria de forma contagiante, como se a vida fosse totalmente normal, está com alguém deitado e tendo que estar ali 24 horas por dia cuidando. Ele menciona também nesse livro do Paulo, Homem de Coragem e Graça, Johnny Erickson, é uma moça que sofreu um acidente em 1967 e ficou paralítica. E hoje essa moça tem um ministério junto com o seu marido que trabalha com gente deficiente pelo mundo inteiro. Então tem lugares que não tem espaço para deficiente, que até nem tem pessoas deficientes, mas eles têm um ministério que vai atrás para ministrar, para ajudar e socorrer deficientes por mais de 20 países.
Essa mulher Lisa Bimmer, se é que assim que se lê. Eu estou aprendendo português ainda, inglês vou demorar um pouco mais. Essa mulher recebeu uma ligação do seu marido, do celular, e ele dizia assim: olha, eu vou ter que falar baixinho, porque eu estou no avião ainda, e o pessoal tomou o avião. Também era amigo da igreja de Charles Swindoll. E nós estamos aqui planejando um ataque contra os terroristas que tomaram o avião. Porque a gente entendeu, alguém já viu que eles já jogaram aviões lá no World Trade Center, em outros lugares, eles querem explodir mais um lugar, e a gente vai planejar o ataque aqui e vai frustrar o ataque deles, e eu acho que essa é a última vez que eu falo com você. Ele e mais algumas pessoas realmente foram para cima dos terroristas, e o avião caiu numa região deserta da Pensilvânia, e evitou a morte de centenas de pessoas que poderiam morrer com a queda do avião. E Charles Swindoll conversando com a Lisa, grávida, de 6 meses, mais um garoto pequeno. Ela disse assim: um pedaço muito grande de mim foi embora com meu marido, mas a atitude que ele teve me dá vigor para viver novamente. Então eu finalizo só com isso aqui, também frase do Charles Swindoll. 10% do que somos se deve às coisas que aconteceram conosco. 90% do que somos se deve ao fato de como reagimos ao que aconteceu conosco. Pense. 10% do que somos se deve às coisas que aconteceram conosco. 90% do que somos se deve ao fato de como reagimos. O material de que é feita a grandeza é justamente a reação diante da adversidade. Deus quer que a gente reaja. Amém. Reage nessa noite. Reage nessa noite. Não está dando certo, não está funcionando. Deus, em que o Senhor quer ser glorificado? Em que o Senhor quer ser exaltado através da minha vida e através daquilo que eu estou sofrendo? No que, Senhor? E deixa Deus trabalhar, porque se Deus fez isso com Paulo, Ele não é nem um pouquinho mais santo do que nós, melhor que nós. Ele é feito da mesma constituição física e humana da gente. Deus quer ser glorificado também através das coisas que estão nos acontecendo. Amém, irmãos? Eu encerro por aqui em nome de Jesus.